O Protocolo de Kyoto, assinado em 1997 em Kyoto, no Japão, entrando em vigor em 16 de fevereiro de 2005, é um tratado internacional que regulamenta a UNFCCC, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tendo como objetivo a redução das taxas de emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, denominados de GEE. As alterações climáticas, em função do superaquecimento, têm apresentado consequências tais como o derretimento das calotas polares, provocando a elevação dos níveis dos mares e iniciando a inundação e destruição das terras costeiras, o aumento dos fluxos das águas nos rios, provocando a erosão de solos e enchentes, o aumento do ritmo das chuvas, furacões e tormentas, o agravamento das regiões semiáridas e desérticas, as repercussões negativas na produção agrícola, com alterações no equilíbrio do ecossistema e o surgimento de doenças transmitidas por insetos, germes, bactérias e outros organismos prejudiciais à saúde humana, que se reproduzem mais facilmente com as temperaturas elevadas. A partir do século XX, as tragédias ambientais motivaram as autoridades a estabelecerem normas de escopo jurídico e punitivo aos poluidores do ar, uma vez que a emergência da situação já estava se tornando evidente. Se antes a preocupação com o meio ambiente não conseguia frear o desenvolvimento industrial, os decorrentes danos ambientais, com consequências para a saúde humana, levaram à necessidade de regulamentação de proteção do meio ambiente. Em 1972, em Estocolmo, ocorreu a primeira grande conferência mundial sobre o meio ambiente. Mesmo que seus resultados tenham sido mais políticos do que ambientais, a conferência focou a atenção sobre os problemas ambientais e encorajou os países e as ONGs a efetivar medidas de proteção. Foi também um marco para sensibilizar a opinião pública quanto à urgência da questão. A Convenção Quadro sobre Mudança do Clima é precedente ao Protocolo de Kyoto e foi concluída em 9 de maio de 1992, sendo aberta para assinatura e ratificação na CENUMAD 92. O objetivo principal é estabilizar a emissão de gases do efeito estufa de modo a prevenir uma intervenção humana perigosa para a atmosfera. Um tempo limite para a redução dessas emissões não foi imposto, devendo ser atingido, contudo, em tempo hábil para permitir que o ecossistema acompanhasse as mudanças climáticas sem causarem prejuízos consideráveis a todas as formas de vida existentes. Por meio dessa convenção, a ONU e seus países integrantes reconheceram que as mudanças climáticas devem ser encaradas como um problema de importância vital para a humanidade, tanto para as gerações presentes quanto para as futuras. Pelas diferenças econômicas, sociais e de nível de desenvolvimento, as partes são divididas em dois grupos. Partes anexo 1, contido pelos países desenvolvidos, industrializados e ricos, e também alguns países com sua economia em transição, como a Federação Russa e a Europa Oriental. As partes não anexo 1 incluem o restante dos países, em sua maioria países em desenvolvimento. Além disso, a Convenção prevê em suas normas ajuda financeira, tecnológica e científica a ser dada aos países em desenvolvimento, além de contar com a participação e apoio das organizações internacionais. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima é uma soft law, que não implica em sanções aos que a descumprirem. A UNFCCC é uma convenção quadro, isto é, um tipo de convenção que necessita de outros meios para regulamentá-la. E é neste contexto que ganha importância o Protocolo de Kyoto, que veio regulamentar e especificar a convenção. O protocolo é um anexo à convenção, mas que tem regras próprias, além das compartilhadas com a convenção, e que possui sanções aos infratores, fazendo assim com que a convenção ganhe eficácia e efetividade. Quando assinaram a UNFCCC, os Estados sabiam que os seus compromissos e metas eram inadequados, reconhecendo como passos importantes para que medidas mais enérgicas pudessem ser tomadas a posteriori, com a criação de comissões permanentes de trocas de informação e de encontro das partes. Decidida na primeira COP em Berlim, começou uma nova rodada de negociações, cujo objetivo era a redução de 5,2% nas emissões dos gases que causam o efeito estufa. O principal público-alvo eram os países industrializados, que deviam perseguir esta meta até o ano de 2012.
Cada país recebeu uma meta diferente de redução dos níveis de poluição, devendo, contudo, ser mantida a meta global combinada. Os objetivos do protocolo são a diminuição das emissões dos GEE e a sua maior absorção pelos sumidouros naturais. As medidas vinculantes e flexibilizadoras atuam no duplo sentido de pressionar pelo cumprimento das metas e incentivar a adoção de meios mais práticos e baratos de se chegar a elas. Uma das grandes inovações do Protocolo de Kyoto, portanto, foi definir metas próprias para cada país e vincular o cumprimento dessas normas com medidas sancionatórias. Foi reconhecido pelas partes que a mera criação de princípios e orientações de condutas não era suficiente para que a redução do GE se tornasse efetiva, necessitando consequentemente de sanções aplicáveis e medidas concretas de ajuda para o alcance das metas propostas. Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um direito de todas as partes e não devem ser abortadas as políticas de desenvolvimento para que possa ser protegido o clima. A proteção climática é compatível com o desenvolvimento, que deve ser adaptado para promover meios energéticos limpos e renováveis. O desenvolvimento é essencial para a adoção de medidas para enfrentar as alterações do clima. Princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. As partes têm que proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras, observando as suas capacidades diferenciadas e a equidade na imposição das medidas a serem adotadas. Princípio da precaução. A UNFCCC trouxe expressamente em seu texto a preocupação com as situações que pudessem potencialmente causar danos, mas que ainda não foram comprovados cientificamente. Princípio da cooperação internacional. Reconhecimento da necessidade de cooperação entre as partes, a fim de promover um sistema econômico internacional favorável e aberto, capaz de conduzir ao desenvolvimento sustentável de todas as partes. Como ficou reconhecido que a atmosfera é um bem transfronteiriço e de interesse comum da humanidade, só a adoção de medidas conjuntas e de eficácia comprovada atenderia aos objetivos estabelecidos pela Convenção.